Como assim vocês vão casar virgem, sem experimentar antes do casamento? Escuta, e se o outro não for bom de cama? Gente, a pergunta que a galera que escolhe esperar mais ouve é como você vai se casar com alguém que você não experimentou antes? E se a pessoa não for boa na cama? Vai que ela não gosta do xereguedé. E aí, como é que faz? Gente, é preciso conhecer a pessoa sexualmente antes para ver se combina depois. Essas perguntas foram feitas pelo pai da Ângela quando ele descobriu que a gente ia casar virgens. Mas não é só o seu Biratã que pensa assim, não. Um beijão para ele também. Gente, essa é a dúvida de muitos pais, de muitos educadores, sociólogos, psicólogos e um monte de ólogos que tem por aí. Essa também pode ser a dúvida de muita gente que escolheu esperar, que vai casar virgem e fica com essa caraminhola na cabeça, vem, né? Fica com essa pergunta, né? Tá, e quando eu me casar? E se o outro não for chegado? Se o outro não for bom? Se não for bom com ele? Se não for bom com ela? Então, eu quero trazer algumas coisas para acalmar seu coração e tentar responder algumas perguntas nesse sentido, sem rodeios, sem mistificação, sem espiritualização, para a gente poder tirar um bom proveito e edificar os nossos relacionamentos. Muitas vezes, gente, esse pensamento pode levar alguém a crer que o maior erro que um casal pode cometer é se casarem sem se conhecer sexualmente falando, ou seja, sem intimidade sexual. E sabe uma coisa? Falar sobre isso nos enche de pensamentos, perguntas, dúvidas, e eu quero tentar ajudar você de alguma forma nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero derrubar é o mito de que as pessoas se separam porque o outro não era bom de cama. Você sabia que o motivo separarmos porque o outro não era bom de cama nem aparece entre os 10 principais motivos mais comuns que levam um casamento ao divórcio? Ou seja, esse negócio de que o outro não é bom de cama não aparece entre os 10 principais razões que as pessoas se separam. E mais, acredite, existem pessoas que são excelentes na cama sexualmente falando e ainda assim se separam aos montes. Gente, pessoas que trabalham com prostituição, prostitutas, garotos de programa, meninas de programa, elas se separam também. E olha que elas sabem muito bem o que é uma cama. Então esse é um mito de que sexo sustenta o casamento. Não, gente, sexo é o prazer do casamento. O que sustenta casamento são outros pilares que nós vamos falar nesse vídeo. E outra coisa, falando sobre ser bom na cama, defina o que é ser bom de cama ou bom na cama para você. Essa pergunta é a pergunta certa que a gente deve fazer. É uma pena que muita gente ainda acredita que as pessoas se separam porque o único problema que elas têm no casamento é o desempenho sexual que não é dos melhores. Isso é mito, gente. Quase sempre isso é desculpa. Nesses 20 anos atendendo casais, toda pessoa que cai em adultério no casamento para justificar a traição extraconjugal se defende, sabe como? Com a mesma justificativa. É porque também, né, nossa vida sexual não era boa. E também ela não era tão boa de cama assim. Porque a gente nem era bom no sexo. Porque ela nem se interessava. Ou vice-versa também. Uma mulher pode culpar o homem por isso. Gente, bobeira. Aprenda uma coisa. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Inclusive sexo. Então, vamos derrubar esse mito, gente? Não existe pessoa ruim de cama, ruim na cama. Existem situações distintas. Primeiro, existem as pessoas que gostam de sexo e aprenderam a fazer. Segundo tipo de pessoa são aquelas que gostam, mas não aprenderam a fazer. E o terceiro tipo de pessoa e que requer atenção nesse assunto são as pessoas que não gostam. É fundamental descobrirmos por que ela não gosta de sexo. Eu quero reafirmar uma convicção
nesse vídeo. Não existem pessoas ruins de cama, ruim na cama. O que existem são pessoas mal orientadas. E não são apenas mulheres não, tá, pessoal? Às vezes você fica pensando aí, porque as mulheres não gostam de sexo, porque as mulheres não se interessam por sexo. Outro mito que a gente precisa derrubar é que existem homens que têm uma vida sexual ativa, mas, por mais que ele se ache o bonzão na cama, é um fracasso. Sabe por quê? Porque, apesar dele ter uma vida sexual ativa, ele não sabe saciar os desejos da sua parceira, da sua companheira, da sua esposa. Cara, todos os casos pastorais que nós já acompanhamos, é notório a falta de conhecimento ou a ausência de algum tipo de informação que o casal não recebeu e por isso não conseguem viver a plenitude do prazer sexual dentro do seu casamento. Mas Nelson, você e Ângela são bons de cama? São bons na cama? Sim, somos bons de cama porque a gente gosta de dormir até tarde. A gente dorme que é uma beleza. Mas também, né? Nós nos casamos virgem, gente, e descobrimos juntos um ao outro. Isso é fantástico. Galera, nós somos casados desde 1998, então é só você fazer as contas aí. E até hoje, apesar de mais de 2 décadas de relacionamento conjugal, a nossa vida sexual é ativa e extremamente satisfatória. E olha, sim, nós casamos e nós não sabíamos fazer. Então, a primeira vez, e Ângela gravou um vídeo sobre isso, você pode assistir, a primeira vez não foi tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente esperava, não foi tão bom como a segunda. E a segunda não foi tão bom quanto a terceira. E assim por diante. Galera, no que diz respeito à intimidade sexual na vida a dois entre um homem e uma mulher, o aprendizado chega com a prática, chega com o tempo, chega com cumplicidade, amizade, chega com a comunicação aberta, pensando no outro e principalmente a dedicação. O grande segredo de sermos bons na cama é fazer o que o outro gosta e pensarmos sempre na realização e na satisfação do outro. Se o casal, se ambos se comprometerem assim, ambos vão desfrutar dos prazeres que o sexo no casamento proporciona. E olha, eu te garanto, sem ferir os padrões de Deus. É possível sermos crentes, desfrutarmos de uma vida sexual plena, sem ferirmos os princípios da palavra de Deus para as relações sexuais. O que a Bíblia diz? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que são da prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Anota aí, Hebreus 13, 4. Está aí na descrição do vídeo. Então, galera, vamos derrubar mitos nesse nosso papo de hoje. Paciência, comunicação é fundamental. E se o outro não for bom na cama, tenha paciência. Ensine. Se você sabe, ensine. Agora, se os dois não sabem, cara, não há nada mais maravilhoso numa aliança de casamento do que aprendermos juntos. É maravilhoso no casamento o casal que cresce junto. Ninguém, gente, tem a obrigação de saber tudo. A gente não sabe tudo no casamento, inclusive relação sexual. E também no casamento, nem sempre a gente vai fazer tudo certo e tá tudo bem. Casamento, vida a dois, é aprendizado. Então, galera, aprender a lidar com a diversidade, inclusive na cama, fortalece o casamento e você vai aprender isso com o tempo. E aí, quando não há comunicação entre o casal, principalmente, gente, no que diz respeito à intimidade sexual da vida a dois, olha, o casamento de vocês, nesse quesito, ficará seriamente comprometido. Falar sobre sexo dentro do casamento, entender o que o outro gosta, não é safadeza. É compromisso, é cumplicidade, é amor, gente. Então, nesse assunto, depois de casados, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que ser sem vergonha mesmo, irmão. Na cama tem que ser sem vergonha, marido e mulher, tá tudo certo. Então, conversem muito, descubra o que o outro gosta de fazer, o que o outro não gosta de fazer. Essas são, assim, dicas básicas, beleza? Mas que ajuda muito o casal. Gente, isso eu tô falando dentro do casamento, beleza?
O que muitas vezes acontece é que um dos cônjuges tem uma mentalidade, às vezes, imoral, promíscua. Aí suas fantasias, às vezes, sexuais são imundas, são sujas, agridem o outro, ofendem o outro, não estimula o outro. Quando nós viemos de uma vida sexual promíscua antes de casarmos, né, os desejos sexuais dessas pessoas quase sempre vêm fora do padrão de Deus, porque vem de um passado sexual imoral, distorcido. Aí, essas pessoas, quando casam e não se convertem ou não convertem essa área da sua vida, elas acabam trazendo todo esse lixo emocional, mental para dentro do casamento. Aí, quando o outro cônjuge não corresponde, o que que acontece? É aí que nasce a famosa frase: fulana não é boa de cama. Ai, meu marido não é bom de cama. Muitas vezes o outro é vulgar, é baixo. Pessoal, o que é importante a gente aprender nesse quesito é que nós, homens, ou vocês, mulheres, homens e mulheres são completamente diferentes em tudo, inclusive sexualmente falando. Aquilo que muitas vezes excita a esposa é diferente do que estimula o marido. E muitas vezes, mulheres, aquilo que estimula seu marido é diferente daquilo que estimula você. E se você, homem ou mulher, não aprender essa lição básica sobre como funciona e como cooperar pelo desempenho sexual e satisfação do outro, possivelmente vocês entrarão para estatísticas de pessoas sexualmente frustradas dentro da vida a dois. Então, eu quero finalizar o vídeo repetindo algo sobre ser bom na cama, ser bom de cama. Muitos problemas enfrentados nos casamentos, principalmente nos cristãos, é a falta de quê? De orientação correta. Muitas vezes a gente carrega para dentro do nosso casamento um falso pudor, e aí a gente tem vergonha do cônjuge, por exemplo. E o excesso, muitas vezes, de moralismo dentro da vida a dois, sem conversa, sem diálogo, quase sempre leva o casamento a pique. Gente, precisamos estar aberto e ter humildade para entender que aquilo que nós não sabemos, perguntar não é vergonhoso. Em casos mais graves, a gente aconselha também casais que estão tendo dificuldade no desempenho sexual, é um acompanhamento terapêutico com conselheiros, com psicólogo, com psiquiatra. Às vezes, muito problema em relação ao desempenho sexual do outro pode estar relacionado a alguma causa hormonal, algum bloqueio psicológico, alguma questão emocional. Então, a gente precisa averiguar tudo isso daí para a gente viver, né, o que a Bíblia diz, que a gente deve o quê? Desfrutar, gozar, ter prazer com a mulher da nossa mocidade. Gente, sexo bom mesmo é aquele que é feito com amor, com respeito e com companheirismo, cumplicidade. Esse é maravilhoso e é uma bênção de Deus para o nosso casamento. Pessoal, sexo é desfrutar do momento mais íntimo que um casamento proporciona e vivê-lo com paixão, com intensidade, se importando com o outro e se entregando totalmente para vivermos uma experiência prazerosa, rica e plena. Bom, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse. Comenta aí. E aí, o que você achou? Se você também quiser, você pode dar dicas de novos vídeos pra gente, beleza? É só você deixar aí nos comentários que a gente vai preparar novos e criativos temas para vocês, beleza? Olha, desfrutar do prazer sexual dentro do casamento é uma experiência fantástica. Casamento é uma dádiva, é um presente de Deus, mas é um grande desafio e requer descobrirmos como desfrutarmos o melhor fazendo isso juntos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fui!